Oi gente, tudo bem? Então esse vai ser um vídeo bem rapidinho. Tô aqui vestido a caráter, sacou? Não tem graça, né? Tudo bem, vamos lá. A gente vai falar então sobre dois figurões da filosofia pré-socrática, Heráclito e Parmênides, ok? Vocês pediram pra gente dar uma revisada, então a gente vai revisar para poder seguir na filosofia clássica, ok? Então vamos lá. A gente está falando de filosofia pré-socrática e a gente já sabe que filosofia pré-socrática são os filósofos que estão preocupados com a physis, ou seja, com a natureza, a realidade física, ok? Eles estão tentando desenvolver, de modo geral, uma cosmologia, tentando encontrar uma explicação racional para o surgimento das coisas, do universo, do mundo, etc. E, de modo geral, eles também buscam explicar, fazer essa explicação a partir de uma arqué, ou seja, de um princípio primordial, de um primeiro princípio, esse elemento, essa matéria-prima que teria dado origem a todo o universo. Os pré-socráticos, os iniciais, principalmente, Tales, Anaximandro, o pessoalzinho ali de Mileto, eles vão tentar definir a arqué como sendo aquele elemento que possibilita a transformação de uma matéria, afinal a gente está falando de um elemento que dá origem ao restante dos elementos, ou seja, desenvolve a multiplicidade das coisas que existem na natureza, mas que ao mesmo tempo esse elemento precisa conservar nele mesmo a sua essência, as suas características mais básicas, as suas características mais essenciais, ok? Então, a arqué vai ter que trabalhar esses dois aspectos da realidade, a transformação, a mudança, o movimento e a permanência, essa inércia, essa conservação das características, das propriedades mais básicas, certo? Falando especificamente do Heráclito e do Parmênides, a gente vai ter o seguinte: o Heráclito vai ser o cara que, investigando essa gama aí de estudos que a gente está falando do período pré-socrático, ele vai resolver focar mais na questão do movimento. O que ele vai dizer? Olha, anteriormente, a filosofia anterior dos mestres ali dele se focou muito mais na parte que permanece. Então, eles estavam dizendo que é aquilo que permanece inalterado. E para o Heráclito, ele vai comparar o universo com um rio. Por quê? Porque as águas do rio, elas não param, elas não são estáticas, elas estão em constante e eterno movimento, elas estão num fluxo constante. E para o Heráclito, o universo era exatamente assim. Tudo que existe está em movimento constante. Então a frase em grego dele é panta rei. Tudo está em movimento, tudo flui, ok? Então a realidade em si, a realidade mesma para o Heráclito é o movimento e não a permanência das coisas, ok? Então quando eu olho para quando eu estou considerando uma semente, por exemplo, eu consigo conjecturar racionalmente, ou seja, eu consigo pensar sobre as coisas que essa semente está se tornando, ok? Os movimentos, as mudanças, as alterações que ela tem a possibilidade de produzir, de acontecer no mundo, ok? Então, quando a gente vai falar já do Parmênides, a gente tem o contrário disso, ok? O Parmênides ele vai considerar apenas a permanência como a realidade verdadeira das coisas. Ele vai dizer, a gente tem dois caminhos para o conhecimento: o caminho da opinião e o caminho da verdade. O caminho da opinião é revelado pelos sentidos. Quando eu olho para uma semente, eu consigo imaginar, perceber, quando eu olho, na verdade, não para a semente, mas para uma planta que está germinando. Então, quando eu percebo essa alteração nas coisas, certo? Eu olho para a água, para o gelo derretendo e se transformando em água. Eu percebo sensivelmente uma alteração, um movimento, uma mudança. Mas racionalmente eu consigo perceber a permanência das coisas. Eu consigo perceber que, não, na verdade era gelo, que na verdade era água que está se transformando em água. Então é água, água, ok? Então não tem um movimento real. A realidade do elemento, isso que eu quero dizer, a verdadeira essência daquele elemento está inerte, ela continua sendo a mesma. Então ela era água, continua sendo água, ela não teve uma alteração. Resumindo esse pensamento, ele vai dizer o seguinte: o ser é e o não ser não é. O que isso quer dizer? Bom, o ser é aquilo que existe, o ser existe, o ser é alguma coisa. Então, uma semente, quando eu penso ela, quando eu estou considerando, estou estudando sobre ela, ela se mostra para mim racionalmente apenas uma semente. É isso que ela é.
Ah, mas se eu plantar, ela vai se transformar numa árvore, ela tem possibilidade de se transformar numa laranjeira, uma semente de laranja. Isso eu não posso pensar, isso eu não posso conjecturar filosoficamente falando. Por quê? Porque eu não tenho uma laranjeira. Como é que eu vou estudar uma laranjeira se eu só tenho a semente de laranja? Ok? Então eu só tenho o ser. O não ser, eu não posso pensar sobre ele, ele é impensável, ok? Os meus sentidos, eles podem até me enganar, de certa forma, percebendo as coisas se alterando, mas a coisa em si, a coisa verdadeira que eu posso pensar, estudar racionalmente sobre ela, é a coisa que é. E a coisa que é, nesse caso, é a semente. Okay? Então eu não posso projetar no futuro, nem ficar conjecturando sobre essas coisas que vão se tornar. Okay? O Heráclito já dizia o contrário. É esse vir a ser, a possibilidade de se tornar, que ele chama de devir, ok? É isso que torna a coisa verdadeira. É isso que é a realidade essencial daquela coisa, ok? Então, o Heráclito, por exemplo, a arqué do universo poderia ser considerada como o fogo. Por quê? Porque o fogo, entre os elementos, ele é um movimento constante. O fogo nunca está estático. Mesmo que a gente olhe para uma chama de uma vela que está ali aparentemente estática, ela está em movimento, porque ela está consumindo aquele oxigênio ao redor dela, tem uma trepidação ali naquela vela que, se a gente chegar mais perto para observar, a gente vai perceber que ela está se movimentando, certo? Ela está consumindo o pavio da vela. Então o fogo ele nunca está estático. O fogo não é estático. O fogo é um movimento constante. E isso, de certa forma, revela a realidade como um todo do universo. Porque o universo é movimento constante. Parmênides vai dizer, a arqué é o ser, porque o ser é e o não ser não é. Então as coisas, enquanto elas são as coisas estáticas, as coisas que permanecem, eu consigo pensar sobre elas, eu consigo estudar sobre elas. As coisas que ainda não são as possibilidades de ser, eu não vou pensar sobre elas, ok? Então, esse é um vídeo rapidinho só para a gente tentar revisar. Qualquer dúvida, só me chamar, beleza?